Olá, queridas e amadas irmãs, sejam bem-vindas a mais um devocional semanal. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja e esteja com cada uma de vocês. Hoje, em continuidade ao nosso devocional semanal, falando sobre termos um olhar de esperança. Hoje, o nosso devocional é baseado no texto da segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo de número 4, e os versículos de número 16 até o versículo 18, que diz assim: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Queridas, no nosso devocional anterior, nós falamos sobre termos um olhar de eternidade sobre a vida. E quando somos capazes de compreender isso, mudamos também a nossa postura frente às provações e às dores pelas quais passamos. Em primeiro lugar, quando vemos a nossa vida à luz da realidade eterna, nós lembramos de que qualquer luta ou provação terrena logo passará. E em segundo lugar, o aspecto que essa passagem traz é de focarmos o olhar naquilo não se pode ver com os olhos físicos, com os olhos naturais, mas somente com os nossos olhos de fé, que são capazes de enxergar o cuidado onipresente de Deus e de confiar nele. Somente os nossos olhos espirituais conseguirão enxergar os propósitos divinos e eternos, mesmo nos processos dolorosos pelos quais nós passamos. E dentro desse nosso contexto de hoje, as aflições que Paulo enfrentava de perseguição, entre outras batalhas que ele travava pelo Evangelho, jamais poderiam ser consideradas pequenas, mas mesmo assim ele entendia que os frutos gerados para a eternidade tinham um peso muito maior. E nós, queridas, por muito menos, às vezes, nos engajamos tanto as nossas dores momentâneas, a ponto de vivermos a vida em torno delas. Permitimos que os nossos corações sejam totalmente preenchidos por medo, mágoa, rancor, frustração e amarguras. E deixamos de pensar nos propósitos eternos do Pai. A perspectiva de eternidade, ela nos faz passar pelas provações
pensando nos aprendizados que elas produzirão dentro de nós. E de que forma Deus poderá ser glorificado também através delas. Tiago, em sua carta, no capítulo 1, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E queridas, Tiago, ele associa as provações ao processo de amadurecimento. Talvez aquela que foi a sua maior perda na sua vida, talvez aquela que tenha sido a sua maior dor na sua vida, é o que vai fazer você compreender outras pessoas que passam ou passaram por lutas similares. E é o que vai te fazer, por muitas vezes, ser mais sensível, e é o que vai te fazer crescer e amadurecer também. Queridas, muitas vezes as suas maiores dores e as suas lutas estão também relacionadas ao que Deus deseja te entregar e que gerará frutos para a eternidade. Portanto, querida e amada irmã, que nesta semana você reflita sobre algumas situações difíceis pelas quais você passou ou até mesmo tem passado. Que nesta semana você ore a Deus e peça que Ele ilumine a forma que você as enxerga. E que nessa semana também Ele possa te dar um olhar sábio e de eternidade em relação a cada uma delas. Queridas e amadas irmãs, que nesta semana você tenha um olhar para a eternidade. Em nome de Cristo Jesus. Amém.